Alderedo Nunes da Silva para a sessão extraordinária e solene do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, perante o qual serão outorgadas as medalhas do mérito Otalício Pessoa da Cunha Lima e do mérito Francisco Nogueira Fernandes. Aqui presentes os excelentíssimos senhores membros deste colegiado e a mesa principal, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Eudo Rodrigues Leite, e o excelentíssimo senhor Corregedor-Geral, Anísio Marinho Neto. Registramos a presença dos excelentíssimos senhores Fernando Batista de Vasconcelos, presidente da Amperne, Ivan Lira de Carvalho, juiz federal e representando a direção do Foro na Justiça Federal no Rio Grande do Norte, Luiz Felipe Paz de Almeida, presidente do Sindicato dos Servidores do MPRN. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, Eudo Rodrigues Leite. Boa tarde a todos e todas. Declaro aberta a 4ª sessão extraordinária e solene do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça deste Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, perante a qual serão outorgadas as medalhas do mérito Otalício Pessoa da Cunha Lima aos membros do Ministério Público e do mérito Francisco Nogueira Fernandes aos servidores do Ministério Público, ambos com 30 anos de serviços prestados à instituição a partir de 1996, e que contribuíram, portanto, para o fortalecimento desta instituição. Neste momento, convido a todos para ouvirmos e executarmos o hino nacional brasileiro.
Dr. Otalício Pessoa da Cunha Lima nasceu em 21 de maio de 1927, em Belém, na Paraíba. Era casado com Iracema Matos Pessoa da Cunha Lima e deixou 3 filhos: Alexandre Matos Pessoa da Cunha Lima, promotor de justiça, Lilian Matos Pessoa da Cunha Lima, juíza do trabalho, e Rossana da Cunha Lima Fernandes, contadora. Ingressou no Ministério Público em 1956, tendo exercido o cargo de promotor de justiça nas comarcas de Pedro Velho, Nova Cruz e Natal. Por 2 vezes, foi presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, nos períodos de 1974 a 1975 e de 1978 a 1980. Em 1972, foi nomeado para exercer, em substituição, o cargo de Procurador da República, acumulando, também, a função de Procurador Regional Eleitoral. Em 16 de março de 1975, ainda como promotor de justiça, foi nomeado para exercer o cargo de Procurador-Geral de Justiça, permanecendo no referido cargo por 12 anos. Ao se aposentar, já como advogado, exerceu o cargo de juiz do Tribunal Regional Eleitoral por 2 mandatos. Exerceu as suas funções dentro da ética, moralidade e independência funcional. Não admitia interferência externa dentro da instituição e sempre se pautou na lei, na moralidade e no senso de justiça. Dedicou-se integralmente em prol do Ministério Público, lutando pela vedação do exercício da advocacia pelos membros do Ministério Público e sempre reivindicou o tratamento isonômico com a magistratura. Ao realizar concursos públicos, priorizou a qualidade e não a quantidade de aprovados, pois sempre dizia que os novos promotores seriam o futuro do Ministério Público e precisava ser formado por profissionais qualificados. Sempre foi promotor de justiça e nunca se sentiu seduzido para ocupar outros cargos, embora tivesse a oportunidade de ser desembargador com a grande chance de êxito. Mas preferiu, embora sendo sondado pelo governador, permanecer no Ministério Público, no qual sentia-se realizado, dedicando-se integralmente à instituição e a todos os seus membros. Foi a forma encontrada para retribuir o que o Ministério Público e os seus integrantes lhe proporcionaram. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor Alexandre Matos Pessoa da Cunha Lima para receber das mãos do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça uma placa de homenagem. Dr. Francisco Nogueira Fernandes nasceu em 22 de junho de 1913, na cidade de São Miguel, no Rio Grande do Norte. Filho de Cristalino Fernandes de Queiroz e Tercina Nogueira Fernandes. Formou-se em Direito pela Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Com 23 anos, bacharelado, volta ao Rio Grande do Norte e, em 1938, é nomeado adjunto de promotor na comarca de São José de Mipibu, vindo depois a ser o primeiro promotor desta comarca, em 7 de janeiro de 1938, permanecendo até 1941, quando foi promovido para o cargo de promotor de justiça para a comarca de Natal, e promovido ao cargo de segundo procurador de justiça em 1967. Entre os anos de 1957 a 1960, exerceu as funções de Procurador-Geral do Estado e, em 1971, exerceu o cargo de Procurador-Geral de Justiça até o ano de 1973. Leitor incansável, homem responsável e afável, dotado de cordialidade e sensatez, sobressaiu-se no Estado como homem correto e afável, conhecido por todos como Nogueirinha. Foi diretor do Colégio 7 de Setembro durante 24 anos,
cargo que exerceu com dedicação até 1973, quando foram encerradas as atividades do colégio. Como educador, deu a sua contribuição como membro do Conselho Estadual de Educação, tendo sido presidente por 2 mandatos. Foi também um dos criadores e presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte, tendo apresentado trabalho em defesa das melhorias das condições do sistema penitenciário em Brasília, recebendo por este trabalho distinção. Ingressou no Magistério Superior do curso de Direito no ano de 1959, lecionando as disciplinas de Direito Penitenciário e Direito Processual Civil, aposentando-se em 1983. Foi coordenador do curso de Direito por diversas vezes, tendo, após a sua aposentadoria, em 1973, recebido o título de professor emérito. Sua trajetória profissional recebeu admiração e reconhecimento da parte de todos quanto o acompanharam. Neste momento, convidamos a senhora Terezinha Nogueira Fernandes Prachedes para receber das mãos do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça uma placa de homenagem. Neste momento, iniciaremos a outorga das medalhas do mérito Otalício Pessoa da Cunha Lima aos membros do Ministério Público. A chamada será por ordem de permanência no exercício do cargo. Zélia Madruga ingressou na carreira no dia 13 de novembro de 1960, 37 anos, 5 meses e 8 dias. Exerceu o cargo nas Promotorias de Justiça de Monte Alegre, São Tomé, Macaíba, Mossoró, Natal, 6ª Procuradoria de Justiça e Corregedoria Geral do Ministério Público. Aposentou-se em 12 de março de 1998. Ivelise Nery da Costa ingressou no Ministério Público no dia 9 de novembro de 1982, trabalhou por 36 anos, 1 mês e 4 dias.
Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de São José de Campestre, São José de Mipibu e Natal. Atualmente, na 16ª Promotoria de Justiça de Natal. Darcy Pinheiro ingressou na carreira no dia 11 de novembro de 1982, 36 anos, 1 mês, 2 dias. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Touros, Pedro Velho, Apodi, Santa Cruz, Caicó, Currais Novos, Natal e a 11ª Procuradoria de Justiça. Arlide Brito Maia ingressou na carreira no dia 11 de novembro de 1982, 36 anos, 1 mês e 2 dias. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Jardim do Seridó, Macaíba, Natal e 16ª Procuradoria de Justiça. Maria Sônia Gurgel da Silva ingressou na carreira no dia 27 de outubro de 1982, 34 anos, 3 meses e 1 dia. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Monte Alegre, Tangará, Caicó, Natal, 8ª Procuradoria de Justiça e Corregedoria Geral do Ministério Público. Aposentou-se em 15 de dezembro de 2016. Anísio Marinho Neto ingressou na carreira no dia 6 de maio de 1985, com 33 anos, 7 meses e 9 dias. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Jucurutu, Angicos, Caicó, Ceará Mirim, 3ª e 1ª Procuradorias de Justiça, Corregedor-Geral do Ministério Público. Ivaneide Feitosa Confessor ingressou na carreira em 6 de maio de 1985, com 33 anos, 7 meses e 9 dias, exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Pedro Velho, Acari, Canguaretama e Natal, atualmente na 51ª Promotoria de Justiça de Natal. Geralda Francini Pereira Caldas, ingressou na carreira no dia 27 de outubro de 1982, 33 anos, 5 meses e 16 dias. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de São Gonçalo do Amarante, Santo Antônio, Macau, Açu, Mossoró e Natal, na 10ª Procuradoria de Justiça e Corregedoria Geral do Ministério Público. Aposentou-se em 2 de março de 2016. Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo ingressou na carreira em 30 de setembro de 1986, 32 anos, 2 meses e 15 dias. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Areis, Parelhas, Acari, Parnamirim, Macau, Currais Novos, Natal, 15ª Procuradoria de Justiça e Corregedoria Geral do Ministério Público. Darcy de Oliveira ingressou na carreira em 30 de setembro de 1986,
32 anos, 2 meses e 15 dias. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Monte Alegre, Areia Branca, Pau dos Ferros, Currais Novos, Açu, Macau e Natal. 12ª e 2ª Procuradoria de Justiça. Miriam Celi Gondim de Oliveira Solino. Ingressou na carreira em 30 de setembro de 1986, 32 anos, 2 meses e 15 dias. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Poço Branco, Goianinha, Natal e a 20ª Procuradoria de Justiça. Sayonara Café de Melo. Ingressou na carreira em 30 de setembro de 1986, 32 anos, 2 meses e 15 dias. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Pedro Velho, Jucurutu, Santana do Matos, Angicos, Nova Cruz e Natal. É a 14ª Procuradoria de Justiça. José Braz Paulo Neto. Ingressou na carreira em 30 de setembro de 1986, 32 anos, 2 meses e 15 dias. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Campo Grande, Caraúbas, São Paulo do Potengi, Angicos, Açu, Currais Novos e Natal. 12ª Procuradoria de Justiça e 9ª Procuradoria de Justiça. Jorge Augusto de Macedo Tonel. Ingressou na carreira no dia 30 de setembro de 1986, com 32 anos, 2 meses e 15 dias. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Touros, Macaíba, Goianinha, Natal, Ceará Mirim e a 13ª Procuradoria de Justiça. Rossana Sudário ingressou na carreira em 30 de setembro de 1986, 32 anos, 2 meses e 15 dias. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Itaipu, Luiz Gomes, Santa Cruz, Caraúbas, Caicó e Natal, a 8ª Procuradoria de Justiça. Emanuel Cristóvão de Oliveira Cavalcante ingressou no cargo em 25 de março de 1966, com 32 anos e 28 dias. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Itaipu, Touros, João Câmara, Açu, Angicos, 4ª Procuradoria de Justiça e Procurador-Geral de Justiça. Aposentou-se em 12 de março de 1998. Maria Auxiliadora de Souza Alcântara. Ingressou na carreira em 10 de abril de 1985, com 31 anos, 9 meses e 17 dias. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Florânia, Luiz Gomes, Santa Cruz e Natal, e a 5ª Procuradoria de Justiça. Aposentou-se em 15 de dezembro de 2016. Maria Vânia Vilela da Silva Garcia Maia. Ingressou na carreira em 10 de abril de 1985, 31 anos, 9 meses e 17 dias. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Itaipu, Santana do Matos, Pau dos Ferros, Macau e Natal, 4ª Procuradoria de Justiça. Aposentou-se em 15 de dezembro de 2016. Vilma Souto e Eric Souto, representando Pedro de Souto, em memória. Ingressou no Ministério Público em 10 de abril de 1985, 31 anos, 1 mês e 1 dia.
exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Areis, Angicos, Natal, 7ª e 12ª Procuradoria de Justiça. Aposentou-se em 1º de abril de 2016. Mildred Medeiros de Lucena, ingressou na carreira no dia 10 de abril de 1985, 31 anos e 2 dias, exerceu o cargo nas promotorias de justiça de São Tomé, Patu, Santo Antônio, Natal e a 9ª Procuradoria de Justiça. Aposentou-se em 2 de março de 2016. Carlos Sérgio Tinoco Cortez Gomes, ingressou na carreira em 10 de março de 1988, 30 anos, 9 meses e 5 dias. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Cruzeta, Apudi, Mossoró e Natal, 5ª Procuradoria de Justiça. Jeane Maria de Carvalho Rodrigues, ingressou na carreira em 10 de março de 1988, 30 anos, 9 meses e 5 dias. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Pendências, Parnamirim, Mossoró e Natal. Sueli Magna de Carvalho Nobre Felipe, ingressou na carreira em 10 de março de 1988, 30 anos, 9 meses e 5 dias. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Monte Alegre, São Gonçalo do Amarante e Natal, 18ª Promotoria de Justiça de Natal. Andréa Souza Mariz de Faria, ingressou na carreira em 10 de março de 1988, 30 anos, 9 meses e 5 dias. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Florânia, Jucurutu, Acari, Santa Cruz, João Câmara, Açu e a 52ª Promotora de Justiça de Natal. Herbert Pereira Bezerra, ingressou na carreira em 29 de abril de 1988, 30 anos, 7 meses e 16 dias. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Santana dos Matos, Currais Novos, Natal e a 17ª Procuradoria de Justiça. Heloísa Maria Sá dos Santos, ingressou na carreira em 27 de outubro de 1982, com 30 anos, 7 meses e 3 dias. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Santana do Matos, Goianinha, Natal, Ceará Mirim e a 6ª Procuradoria de Justiça. Aposentou-se em 29 de março de 2013.
Paulo Roger de Siqueira. Ingressou na carreira em 22 de setembro de 1986, 30 anos, 4 meses e 5 dias. Exerceu o cargo nas promotorias de justiça de Afonso Bezerra, Lages, Currais Novos e Natal. Aposentou-se em 15 de dezembro de 2016. Neste momento, ouviremos a Excelentíssima Senhora Procuradora de Justiça, Darcy Pinheiro. Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, deste Egrégio Colégio de Procuradores, doutor Eudo Leite, Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte, doutor Anísio Marinho Neto, Excelentíssimo Senhor doutor Fernando Batista de Vasconcelos, nosso presidente da AMPERN, Senhor presidente da Associação dos Servidores da Procuradoria, senhores promotores que aqui estão, servidores, familiares e demais convidados. Me dirijo especialmente a dona Iracema, esposa do doutor Otalício, e a senhora esposa do doutor Francisco Nogueira Fernandes, com um apreço muito especial. A irmã, perdão. Caríssimos colegas, agraciados com a medalha do mérito Otalício Pessoa da Cunha Lima, e que tenho a honra de representá-los nesse momento de agradecimento. Senhores servidores agraciados com a medalha do mérito Francisco Nogueira Fernandes, honrarias que justificam esta extraordinária sessão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Caros colegas que me ombreiam neste máximo órgão da Administração Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Aspas. O tempo é o único capital das pessoas que tem como fortuna apenas a sua inteligência. Fecho aspas. Um dia, cada um de nós que acabou de receber a medalha conferida nesta solenidade, decidiu singrar pelos mares da esperança em um barco chamado Ministério Público, cujo timão, ao longo do tempo em que nele navegamos, ou que navegaram outros colegas agora não presentes, foi sendo capitaneado, de tempos em tempos, por um dos nossos, que um dia, igual sonho, resolvera tornar real. E qual sonho comum teria sido? Ouso dizer, pressupondo ter sido igual ao meu, o de ver a justiça ser igualmente distribuída a todos que dela carecessem. Ou, na acepção mais cristã, cunhada pela autoridade de São Tomás de Aquino, a força sincera que se traduz em atitudes concretas de fazer justiça, a vontade firme e constante de ver respeitados todos os direitos e cumpridos todos os deveres, indistintamente, acrescento eu. Foi assim, acreditando firmemente nessa proposta de vida, que aqui chegamos, mas que apenas nos foi dado conhecê-la de verdade, na intensidade da prática, vivência tida pelo filósofo dos recantos da Prússia como o único critério de verdade. De fato, a vivência é que nos põe e nos expõe a pensar e a agir ante as situações concretas, por mais leitura que tenhamos a respeito de algo. Os tais estipêndios, palavra tão estranha que nem fazia parte do nosso vocabulário, e tema tão atacado nos últimos anos, não eram atraentes, nem nos possibilitavam tranquilidade. Muitos de nós
necessitavam de outra fonte estipendiária, ou completar o que percebia com a renda do consorte, os que tinham, ou os que vieram a ter, não foi o meu caso, ou mesmo dos pais, de modo a poder ter o mínimo de dignidade financeira que significava fazer a feira, pagar a água, pagar a luz, pagar aquele telefone fixo de disco e um Fiat 147 de segunda mão, uma Brasília ou os mais valiosos e reluzentes Chevetes. E depois de alguns anos, de muito sacrifício, poder comprar uma casa, na maioria das vezes, financiada a longo prazo. Tempos idos, porém vividos com muitas alegrias, afinal, era nossa realização profissional, era o nosso sonho. Porém, não livres de angústia, porque, por vezes, fatos externos, ou internos mesmo, faziam balançar nossa embarcação. O atraso de 3 meses de salário, por exemplo, foi uma das muitas agruras pelas quais passamos. Mas, com a Constituição de 1988, como sabido, a situação foi se modificando pouco a pouco, pela nova feição da independência financeira e administrativa conferidas ao Ministério Público, e para ser fiel à metáfora inicial, pudemos até mudar de embarcação. Passamos a navegar em pequenos navios que foram melhorando aos poucos. Alguns foram desembarcando por vontade própria, como na minha turma se deu com o doutor Barros e o doutor Luciano, para realizar outros sonhos, outros pela imposição da lei, pelo advento da idade limite, e outros pelo chamado do Criador, de que é exemplo o nosso colega Pedro Souto. Outros tantos embarcando, e hoje podemos dizer que depois de muitos ajustes, estamos em cruzeiro de médio porte, sob tempestade, mais uma vez, é verdade, e bem agressiva, pois vemos nossos ganhos estampados em páginas de blogs, jornais e TVs, autoridades da mais alta corte do país sendo publicamente achincalhadas. Porém, com um firme leme que certamente continuará a nos conduzir com segurança, confiemos, portanto, que tais agruras certamente passarão. Pois bem, caros colegas, foi no ano de 96, mês de fevereiro, que a Lei 141, adequando-se à Lei Nacional, que deu novos contornos à carreira do Ministério Público, encartou, no seu artigo 286, parágrafo 2º, uma forma de reconhecer a nossa intensidade de vida na instituição, por 10, 20 e 30 anos de serviços a ela prestados. Para tanto, seríamos agraciados a cada decênio com a Medalha do Mérito Otalício Pessoa da Cunha Lima. Para situações excepcionais, a Medalha do Mérito Francisco Nogueira Fernandes. E para terceiros, comprovadamente autor de ato meritório em prol da nossa instituição, a Medalha do Mérito João Medeiros Filho. No entanto, somente em fevereiro de 2016, exatos 20 anos após, é que este egrégio Colégio de Procuradores de Justiça conseguiu dar vida àquele comando normativo, via da Resolução número 2, 2016, em sessão realizada sob a presidência do então Procurador-Geral de Justiça adjunto, Dr. Juvino Pereira da Costa Sobrinho, mas com o compromisso de retirar da lei a entrega da referida comenda pelos 10 e 20 anos de serviço, o que, a depender de mim, lutarei por uma premiação substituindo esta. Ainda lutarei por isso e conto com o colégio. Como percebem, 22 anos após, estamos aqui e acabamos de comprovar que o artigo 286, parágrafo 2º,
tem eficácia parcial e o critério é estritamente objetivo, pelo que são dispensáveis tecer considerações de ordem pessoal. Mas um registro se impõe, porque de justiça. Somos da geração do voluntarismo, do viajar de ônibus da linha, do corujão da jardinense, do se hospedar em pensões, dividindo o mesmo espaço com motorista de caminhão e sertanistas, do fazer oitivas sentadas em tamboretes, mas nem por isso deixamos de exercer o mistério com altivez. Estamos aqui jubilosos e agradecidos. O que houve no interregno dos 20 anos poderia até ser mencionado, mas, asseguro-lhes, não seria adequado nem oportuno neste momento festivo. Como penso que estou inserida dentre aqueles cujo tempo é o único capital, pois minha fortuna nesta instituição é ser, tão somente nos dias atuais, a mais antiga deste colegiado, algo que somente alcancei também pelo decurso do tempo, tendo aqui chegado de igual modo pelo critério da antiguidade, 12 anos e 7 meses após ingressar na instituição. Portanto, desconsideremos as atribulações. O que importa ser dito é que, como está no livro sagrado, em Eclesiastes 3, 1 a 8, abro aspas, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar, tempo de espalhar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, mas esqueçamos o odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Escolho eu o tempo de viver em paz. E em paz, parafraseando Gibran, gostaria de fazer um rio, na margem do qual nos sentaríamos para observar correr as águas do nosso tempo. Contemplar aquilo que canta e medita dentro de cada um de nós. Continuar a nos mover para o encanto da vida, como nos primeiros momentos em que tomamos consciência de nossa existência e do nosso nascer nesta instituição. Mas, se porventura devêssemos dividir o nosso tempo em estações, que cada uma delas abarque todas as demais, as boas e as turbulentas. Que nosso presente abrace com carinho e generosidade o nosso passado e com esperança e felicidade o nosso futuro. Por fim, é chegado o tempo de agradecer. Um muitíssimo obrigado a todos que trabalharam com afinco para que este momento acontecesse. Em especial e em primeiro lugar, ao Dr. Eudo, por ser o atual timoneiro da instituição e ter vencido o temor de tornar eficaz e de dar vida o artigo 286, parágrafo 2º da Lei 141 de 1996. Aos colegas do Colégio de Procuradores de Justiça, por terem designado a comissão que se encarregou de aprumar o leme e formalizar o processo. Ao cerimonial, por cuidar de executar o material e das formalidades para esta sessão transcorrer. Ao servidor Aldir e sua equipe, que minuciosamente identificou a lista dos agraciados, à corregedoria, que prontamente atendeu à exigência da resolução, certificando o nada consta, ao doutor Fernando, pela pronta colaboração da Amperne, às colegas Carla, Lurdinha e Miriam e todas as demais, por colherem o acervo de imagens de cada um dos agraciados,
que certamente muitas emoções nos proporcionaram. A Jean, por ter providenciado as condições técnicas para nossas lembranças. Acho que foi o doutor Jean que fez isso, doutora Carla. Não errei. Enfim, a todos, indistintamente, que direto ou indiretamente contribuíram para que este ato memorável acontecesse. Peço licença para fazer uma homenagem de cunho estritamente especial. Eu agradeço à minha mãe, que certamente está muito feliz no paraíso. Feliz Natal, feliz Ano Novo e muito obrigada. Neste momento, iniciaremos a outorga das medalhas do mérito Francisco Nogueira Fernandes aos servidores do Ministério Público. Convidamos Fernando Luiz Dias, ingressou na carreira em 14 de agosto de 1982, 32 anos, 9 meses e 17 dias. Foi agente administrativo do setor de protocolo geral da Procuradoria-Geral de Justiça e aposentou-se em 31 de maio de 2015. Cássia Ricardina Pereira, ingressou na carreira em 25 de março de 1987, 31 anos, 8 meses e 22 dias. Foi chefe do Departamento de Finanças e secretária-geral do MPRN. Atualmente integra a equipe da Diretoria Administrativa. Domingos Sávio Orrico, ingressou na carreira no dia 5 de agosto de 1983, 31 anos, 7 meses e 28 dias. Foi auxiliar ministerial motorista. Aposentou-se em 1º de abril de 2015. Maria Marlene de Lima, ingressou na carreira em 26 de julho de 1984, 30 anos, 1 mês e 10 dias. Foi auxiliar ministerial, área de limpeza e conservação. Aposentou-se em 5 de setembro de 2014. Neste momento, ouviremos a senhora Cássia Ricardina Pereira, servidora do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Boa tarde a todos. Saúdo aqui, excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Eudo Rodrigues Leite, excelentíssimo senhor Corregedor Anísio Marinho Neto e todos os demais autoridades aqui presentes. Meus senhores, minhas senhoras, meus familiares, familiares dos homenageados. Muito me honra estar aqui com a enorme responsabilidade de agradecer em meu nome
e em nome dos colegas Domingos Sávio Rico, Fernando Luiz Dias e Maria Marlene de Lima, a importante condecoração do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, Medalha do Mérito Francisco Nogueira Fernandes, que nos foi outorgada por este egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, ao qual expressamos os nossos sinceros agradecimentos por tamanha honraria. Esta condecoração muito nos alegra, nos leva a um sentimento maior de gratidão. Gratidão, em primeiro lugar, a Deus, pelo dom da vida, aos nossos pais, pelos ensinamentos e princípios éticos morais que nos transmitiram, e, sobretudo, pelo amor incondicional, combustível imprescindível em nossa vida. As nossas famílias, verdadeiras fortalezas e suporte em nossas caminhadas. Pela compreensão e paciência, em razão das nossas frequentes ausências, ocasionadas pela dedicação ao Ministério Público e à sociedade, como partes integrantes de uma instituição vocacionada à promoção da justiça e construção de uma sociedade mais ética e igualitária. Por aqui, cheguei em 1987, na gestão do então Procurador-Geral de Justiça, saudoso Dr. Edson Lemos de Lucena. E já encontrei seu Fernando trabalhando no protocolo e seu Domingos como motorista do Procurador-Geral. A família MPRN era muito pequena em quantidade, mas grandiosa em acolhimento e aconchego. Seguidamente, chegou Dona Marlene, que passou a servir aquele primoroso cafezinho, diariamente coado, para sempre registrado em nossas memórias afetivas. A partir daí, seguimos firmes e fortes, com o mesmo objetivo de servirmos ao Ministério Público e à sociedade. Foram muitos os acontecimentos ao longo de mais de 30 anos de serviço. Alguns ruins, esses sem espaço em nossas memórias. Outros bons e ótimos, devidamente registrados. E a maioria maravilhosos, estes sempre presentes em nossas lembranças, povoando diariamente o imaginário de cada um de nós. O mais importante de tudo isso, o aprendizado, o servir e as amizades construídas, sem esquecer o sentimento de dever cumprido pela contribuição dioturna na construção do alicerce dessa respeitosa instituição, que tanto nos orgulhamos. A nossa bagagem não para de crescer. Hoje, os colegas homenageados já estão aposentados, desfrutando merecidamente dos anos trabalhados, mas as buzinadas que seu Domingos dava, avisando o que estava esperando, ainda ecoam. Seu Fernando é patrimônio do protocolo, e o aroma do cafezinho de Dona Marlene se sente de longe. A minha ligação com esta instituição é de uma grandeza incomensurável. É um verdadeiro caso de amor à primeira vista. Cada bom dia que me é desejado, cada abraço recebido, cada até amanhã, me fortalecem e fazem com que o sentimento que transborda do meu coração seja gratidão. Peço, por fim, licença aos colegas para registrar a minha profunda gratidão ao meu esposo, Otávio Pereira de Melo, o meu incondicional
o meu incondicional amor. Ao meu filho, Diogo Pereira de Melo, razão maior da minha vida. E ao meu sobrinho, Manuel Onofre de Souza Neto, orgulho da minha amada família. A vocês, dedico esta medalha. Muito obrigada, Ministério Público Potiguar, em meu nome e em nome dos meus colegas, Domingo, Fernando e Marlene. Convidamos ao palco o excelentíssimo senhor Fernando Batista de Vasconcelos, presidente da Amperne. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Eudo Leite, presidente deste egrégio colegiado, excelentíssimo senhor doutor Anísio Marinho Neto, corregedor do Ministério Público, colegas procuradores de Justiça, caros colegas, membros ativos e aposentados aqui presentes, sobretudo os homenageados, convidados, familiares, todos que aqui vieram, servidores, prestigiar esse momento, eu diria, de justiça à história do Ministério Público. Nós que fazemos a Amperne, gostaríamos inicialmente de agradecer, né? Agradecer a todos os senhores que foram homenageados aqui, pela página que inscreveram ao longo de suas trajetórias institucionais para o engrandecimento do Ministério Público. E começo até pelo simbolismo da homenagem, né? Como bem já historiado aqui pelo cerimonial e por doutora Daci, as duas comendas recebem o nome de dois ilustres membros da instituição que dedicaram parte de sua vida à construção do Ministério Público. Me refiro a doutor Otalício Pessoa Cunha Lima, que também foi presidente da nossa associação, e ao doutor Francisco Nogueira Fernandes. E esse momento, né, também é um momento que a Amperne parabeniza ao doutor Eudo por ter tido a iniciativa, né, de materializar essa homenagem prevista desde 1996, na nossa Lei 141, e somente agora ela se torna palpável. E também não poderia deixar de registrar as minhas homenagens à doutora Daci Pinheiro, porque sei o quanto ela trabalhou e se esforçou para este evento estar aqui ocorrendo hoje. Então fica aqui o parabéns ao colegiado também, a atual composição que viabilizou e aprovou a resolução que deu vida a essa homenagem. A Amperne parabeniza. Essa tarde de hoje aqui, né, eu estava ali sentado e pensando, ela parece um filme, né? Eu particularmente vivi, me senti com o discurso de doutora Daci aqui no início, vendo pessoas que há algum tempo eu já não via, que já estão aposentadas e que não estão mais no nosso dia a dia, me fez ver uma passagem nesses meus 28 anos de Ministério Público, né, quando nós chegávamos, ainda naquela sede, os mais antigos sabem, da Prudente de Moraes, onde hoje ali perto ali daquela academia ali entre a Rua Pudi, né, e Prudente de Moraes, uma casa pequena, e que ali praticamente não havia servidores, e o Ministério Público era de fato uma família. Todo mundo se conhecia, todo mundo sabia o nome do outro, e juntos dividíamos os problemas, as dificuldades, que não eram poucas.
doutora Daci relembrou até dos carros que se tinha, né, os Corcéis, os Fiat 147 da vida, quando se tinha, né, doutora Daci? Porque o normal realmente era o Corujão da Jardinense ou a Nordeste, para quem ia lá para a região Oeste. E num trabalho realmente de muita dificuldade. Muito se fala hoje do engrandecimento, da atuação, do respeito que o Ministério Público tem, que a sociedade tem pelo Ministério Público. Isso não veio do dia para a noite. Isso foi uma construção de muito tempo. E os senhores que estão aqui sendo homenageados são parte dessa construção e parte importante. Parte importante que saía daqui, tinha que passar na livraria universitária ou na livraria Opção para comprar papel ofício, que a instituição não dava. Pegava a sua maquinazinha de datilografia, comprava a fita, né, e rumava para o interior do Estado, para um gabinete sem ar-condicionado, aliás, nem gabinete se tinha, para uma sala arranjada no fórum, e lá ia prestar justiça para a população, desde os fatos mais simples, como ações de alimentos, que parece ser simples sob o ponto de vista jurídico, mas que trazia muitas vezes a solução para uma criança poder sobreviver ali naquele sertão, aos casos mais complexos. Até que evoluiu-se a legislação, o país foi democratizado, veio a Constituição e o Ministério Público passou a ter uma atuação diferenciada na defesa do interesse coletivo. Todo esse trabalho, essa construção, ela foi feita, né, por milhares, por dezenas de colegas, né, alguns já aposentados, outros que ainda estão na ativas e que dedicaram a maior parte e a melhor parte de sua vida a essa instituição. Passando, muitos de nós, muito mais tempo de nossas vidas dentro dos gabinetes, dentro dos fóruns, trabalhando, do que dentro da nossa própria casa. Essa dedicação ela é agora reconhecida de uma forma pequena ainda, de uma forma singela, com a entrega de uma medalha, porque jamais poderá se mensurar o reconhecimento e o trabalho que cada um dos senhores, membros e servidores, puderam ter. E aqui eu queria registrar, já que estou aqui na condição de presidente da Amperne, destacar aqui 3 homenageados que têm uma participação associativa também, tiveram uma participação associativa muito importante. Me refiro à doutora Zélia, que está aqui presente, que foi fundadora, em 1969, da nossa associação, que o ano que vem completa 50 anos, nossas homenagens. Ao doutor Emanuel Cavalcante, que presidiu também a Amperne, foi procurador-geral. Inclusive, quero também registrar por dever de justiça, na sua gestão foi sancionada a Lei Complementar 141, que trouxe a possibilidade dessas homenagens, modernizou a nossa legislação, e, in memoriam, ao colega Pedro de Souto, né, que, por um desígnio divino, não está aqui presente, mas que presidiu também a Amperne e teve papel destacado na vida institucional, sobretudo na comissão que redundou na Lei Complementar 141. Eu também gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para uma homenagem também de ordem bem pessoal, porque tive a felicidade e a honra de chefiar essa instituição durante 2 anos, e tive comigo 2 pessoas aqui que foram homenageadas, que foram os meus braços, o povo diz braço direito, foram os meus braços direito e esquerdo e minhas pernas, né, eu posso dizer isso, e que eu não poderia deixar aqui de registrar o carinho que eu tenho por elas, a gratidão que eu tenho por elas, que foram parte importantíssima, né, do momento mais importante da minha carreira e de mais responsabilidade, que foi chefiar a instituição, e que elas me deram suporte e me deram a condição de poder fazer uma gestão a melhor que a gente pôde fazer. Me refiro à servidora Cássia Ricardina, que foi a secretária-geral, um desafio
Um desafio para ela, sei, muito difícil, porque foi a primeira servidora que assumiu aquele cargo, até então ocupado somente por membros, e ela assumiu e demonstrou uma competência que me deixou impressionado até hoje. E me refiro à doutora Vânia Vilela, pessoa, além de um coração sem tamanho, além de uma ética e de uma integridade indiscutíveis, tá? Uma gestora e uma colega que comigo, junto, conseguiu passar 2 anos aqui, com todas as dificuldades, né, construindo, né, essa sede aqui, que praticamente boa parte dela foi feita na nossa gestão. E a gente sabe as dificuldades que teve, né, todos os aspectos, com um orçamento muito pequeno, muito menor do que se tem hoje, proporcionalmente, mas a gente conseguiu estabelecer uma linha de independência e de respeito institucional, tanto interno quanto externo, para a sociedade do Rio Grande do Norte. E isso foi feito com muita dificuldade, com muito suor e muitas lágrimas, né? Só quem conviveu aquela época, né, doutora Vânia, sabe como foi difícil. Mas também foi prazeroso, porque a gente fez tudo com muito amor. Então, em nome da Amperne, né, concluindo, eu parabenizo os nossos homenageados de hoje, parabenizo mais uma vez o colégio e digo que toda essa história que os senhores aqui tiveram ficará permanecido, guardado, cristalizado ao longo do tempo. Muitos dos senhores já não estão na carreira, né, já estão aposentados, vivendo as dificuldades, inclusive, de uma aposentadoria, das incertezas, principalmente nesse momento que o Estado atravessa, mas já estão fora da atividade, da labuta do dia a dia, das funções ministeriais, mas o nome, o legado que os senhores deixaram aqui, permanecerá para sempre na história institucional. Eu encerro com uma frase, principalmente me dirigindo mais diretamente aos colegas aposentados, uma frase que eu gosto muito de citar e que, assim, eu acho uma frase lapidar, de Alceu de Amoroso Lima, né, conhecido como Tristão de Ataíde, que ele dizia que o passado não é aquilo que passa, é aquilo que fica do que passou. Os senhores que deixaram a instituição não são passados da instituição. Os senhores são a vida e a história da instituição. E quem não conhece a história corre o risco, né, de repetir muitos erros. Então, fica aqui a nossa homenagem aos senhores, a homenagem aos colegas que aqui tiveram presentes e que, para a Amperne, tá, as portas estão sempre abertas para todos, nesses momentos até de dificuldade momentânea que se passa, e tenho a certeza de que os senhores, tal como Paulo, combateram um bom combate até o final de suas carreiras. Feliz Natal para todos, um 2019 maravilhoso. Parabéns ao colegiado por essa homenagem justa, merecida e atrasada até. Mas, como disse a doutora Daci, tudo tem seu tempo. Muito obrigado. Convidamos ao palco o senhor Luiz Felipe Paz de Almeida, presidente do Sindicato dos Servidores do MPRN. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui o nobre Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eudo Leite. Cumprimento o nosso Corregedor-Geral, Dr. Anísio Marinho, e o egrégio Colégio de Procuradores. Também a todos os membros que se fizeram agraciados, e em especial, obviamente, da minha parte, aos servidores aqui agraciados. Eu, Luiz Felipe, como representante dos servidores, me orgulho estar aqui nesse momento, poder falar com vocês. Hoje, o momento de falar da nossa história, né? E um momento de lembranças, né? Como muito bem falado aqui, sobre tempos onde
iam de ônibus, né? Nossa turma, eu faço parte da primeira turma do concurso do Ministério Público, com muito orgulho. Quando chegamos aqui, nosso concurso de 2001, não somos um quadro tão antigo, né, como os nobres membros, somos jovens, mas pessoas maduras, contudo, um quadro jovem de 17 anos. Né. Agradeço muito, em nome do Sindicato dos Servidores, pelo reconhecimento e pelo agraciamento dos servidores, tá? Pela medalha também do mérito, mostrando um respeito e o reconhecimento como integrantes dessa instituição. Isso é importante frisar. Hoje, quando entramos em 2001, era um quadro, obviamente, nascendo. Fui parte dos 30 primeiros servidores que entraram no Ministério Público. Hoje temos mais de 400 servidores concursados, e esse quadro vem aumentando. Né? E deixo registrado que é um quadro que eu me orgulho muito em representar, e é um quadro que me deixa com uma responsabilidade muito grande em representar. Porque quando as pessoas falam comigo, Felipe, você é sindicalista, eu falo, não bem assim. Porque traz uma imagem de pessoa barulhenta, que traz transtornos. Né? E eu digo que o nosso quadro do Ministério Público são pessoas que eu tenho que ter muito cuidado de representar, porque não são servidores com pouco conhecimento, são servidores que, hoje, muitos são promotores de justiça, outros saíram daqui para serem magistrados, outros servidores continuam saindo para ser auditores, outros continuam crescendo dentro da própria instituição, que vem abrindo espaço, como o nosso colega Jean Marcel, que hoje é diretor-geral, Cássia Ricardina, que foi diretor-geral, e muitos servidores que vêm ocupando cargos de grande responsabilidade. O que aumenta a minha responsabilidade a cada palavra que eu falo aqui. Como temos nossa colega Clélita, temos pessoas, engenheiros responsáveis por toda a estrutura do prédio, ou seja, é um quadro muito qualificado, em que me honra muito representar. E fico mais grato ainda em poder estar aqui e falar deles. Porque a minha missão, quando eu disse que eu não sou um mero sindicalista, a minha missão é representar esse quadro e fazer com que haja essa aproximação cada vez maior, que inclusive foi um passo que nós demos agora, já nesses anos de amadurecimento, juntamente com a Amperne, mando o meu abraço para o doutor Fernando. Fizemos a nossa primeira corrida do MPRN, que foi muito boa, foi um momento de muita confraternização, de homenagens, congraçamento e aproximação com a sociedade. Eu achei muito importante e não medimos esforços para realizar esse evento. Me orgulhou muito o Ministério Público de ter feito esse evento. E enquanto eu estiver em frente à nossa associação, farei esforços para podermos participar novamente. Bom, não quero me alongar, porque todo discurso longo é cansativo. Quero deixar registrado o meu agradecimento pelo reconhecimento a todos os servidores aqui agraciados e pelo meu orgulho de estar aqui representando a todos os servidores do Ministério Público. Obrigado, uma boa tarde a todos. Agora passo a palavra para o presidente do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Eudo Rodrigues Leite. Boa tarde a todos. Já estamos caminhando para o encerramento, não haverá propriamente um discurso. Queria fazer apenas algumas considerações finais, saudando inicialmente o excelentíssimo senhor corregedor do Ministério Público do Rio Grande do Norte, excelentíssimos senhores procuradores, componentes desse colegiado, todas as pessoas já nominadas, convidados, familiares, doutor Ivan Lira, representando a Justiça Federal, membros, servidores aqui presentes. Doutora Thalita também, juiz aposentada aqui presente, prestigiando esse evento. Para nós, do Ministério Público do Rio Grande do Norte, e especialmente dessa gestão, desse primeiro, na primeira entrega, na primeira outorga das medalhas Otalício Pessoa da Cunha Lima e Francisco Nogueira Fernandes, na história do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Só posso dizer que, em primeiro lugar, é uma honra para este colegiado
e por dever de justiça, por isso que fiz questão de fazer essas considerações finais, nós encampamos a proposta, mas a proposta foi desse colegiado todo. Há que se registrar que todo o colegiado já vinha há algum tempo, né, buscando essa implementação, né, da outorga dessas medalhas, que representa o resgate da história, o resgate do legado dessas pessoas que construíram, como disse muito bem Cássia, os alicerces dessa instituição hoje, que se apresenta robusta, respeitada, com credibilidade perante a sociedade potiguar. Então é importante registrar que foi uma luta do colegiado chegar a este momento, nós encampamos a ideia, e essa, portanto, é a primeira vez que está sendo feita esta entrega das medalhas. Esse é o 4º evento da Semana do Ministério Público. Tivemos o 6º Prêmio de Jornalismo, a primeira corrida do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Hoje, mais cedo, o MP Premia, uma premiação para a produtividade, as ideias, uma forma de privilegiar, né, os nossos servidores que estão lutando a cada dia para construir um Ministério Público mais forte, mais eficiente. E hoje tivemos essa premiação, e agora o 4º evento, a outorga das medalhas, portanto, já referidas. Então, o Ministério Público do Rio Grande do Norte, a Procuradoria-Geral de Justiça, esse Colégio de Procuradores de Justiça, tem a enorme honra, em nome daqueles que foram citados pela doutora Daci, uso que não terão neste momento a palavra, eu, em nome deles, agradeço pela menção, né, a todos os que se esforçaram para construir esse momento, e eu acredito que o mais importante é o registro que fica, né, eternizado através dessas medalhas, para que todos e cada vez mais reconheçam a importância da história, né, de cada um, do esforço, do que se construiu e que se deve sempre respeitar nessa instituição. Então, na condição de Procurador-Geral de Justiça e presidente desse colegiado, peço a todos que ficamos de pé para a execução do hino do Estado do Rio Grande do Norte, para o encerramento dessa solenidade.
Ainda de pé, gostaria de convidar a todos os agraciados para fazermos uma fotografia e declaro, portanto, encerrada essa sessão, agradecendo a presença de todos, desejando um Feliz Natal, que o ano de 2009 seja ainda mais feliz e de sucesso para todos. Muito obrigado pela presença.